esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados. E sua mãe lhes disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, as leituras desse domingo, primeiro domingo depois do Natal e último domingo do ano, nos convidam a refletirmos sobre a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. E as leituras vêm nos apresentar aquilo que é fundamental para se construir uma família cristã, para se construir uma família cujo centro seja Deus. E qual é esses critérios? Primeiro, não se constrói família se não tiver amor a Deus. E segundo, não se constrói família se esse amor a Deus não refletir no amor nos seus membros. Os membros de uma família. Sem amor entre um e o outro e sem amor a Deus, nós podemos chamar de qualquer coisa, menos de família cristã. Portanto, o fundamental para que se construa uma família cristã é esse: o amor a Deus e depois o amor ao próximo, aquele que está perto de nós. A primeira leitura que nós ouvimos foi tirada lá do livro do Eclesiástico, o capítulo 3. Ao longo desse ano nós já vimos ou estudamos trechos do livro do Eclesiástico. Sabemos já que foi escrito 200 anos antes de Cristo, numa época muito conturbada da história. Numa época em que se tentava tirar do coração do povo a religião, os costumes, as tradições,
e colocar no lugar algo que não tinha nada a ver com a caminhada do povo de Deus. É aquele período que nós estudamos lá no colégio, nas aulas de história, que nós chamamos de helenismo. O que foi o helenismo, senão essa tentativa de tirar ou de colocar a cultura grega como se a cultura grega fosse superior a todas as outras. Então o autor do livro do Eclesiástico, ele avisa aos israelitas para que não se deixem dominar pela cultura do outro. Não percam a sua identidade. A nossa cultura, dizia ele, em nada fica a desejar para outra cultura. Nós temos tradição, nós temos a nossa religiosidade. Ninguém pode vir aqui e tentar impor uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Então, ele escrevendo o livro do Eclesiástico, ele alerta sobre isso. E uma das formas de manter a tradição, o que era? Era a relação entre os pais e filhos. Portanto, a palavra que nós vamos ver aqui nessa primeira leitura é honrar, ou seja, dar glória a Deus, reconhecer a importância dos pais como instrumentos de Deus. E quando eu reconheço isso, eu sou uma pessoa grata, me leva à gratidão. E a gratidão leva a coisas concretas, à prática. Ou seja, diz a primeira leitura, amar os pais na velhice, não desprezar, não abandonar, assistir materialmente, mesmo quando lhes falta alguma coisa, mesmo quando, lá em Minas a gente dizia muito, mesmo quando está ficando caduco. É ali que eu preciso amar. E aí tem a recompensa para aqueles que amam e assistem os pais. A recompensa é o perdão dos pecados e a alegria de uma vida longa. Olha só que coisa interessante, está na primeira leitura, livro do Eclesiástico. Aqueles que honram os pais, aqueles que assistem os pais materialmente, aqueles que não abandonam os pais, recebe de Deus o perdão dos pecados e a alegria de uma vida longa. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Colossenses, o capítulo 3. Quando São Paulo escreveu a essa comunidade de Colossos, São Paulo já estava preso. Isso lá por volta do ano 60 depois de Cristo. E da prisão, São Paulo escreve para essa comunidade, porque ele percebe que estava acontecendo aquilo que acontece muito hoje nas nossas comunidades. A gente pensa que só ser cristão não basta. Eu preciso ficar trazendo coisas de outras religiões e vivendo aquilo como se aquilo fosse servir para a minha salvação. Ou seja, domingo eu venho à missa, segunda eu vou no centro espírita, na terça eu vou ver os meus horóscopos, na quarta eu vou tomar passe, na quinta eu vou lá na cigana para ler minha mão, e assim vai costurando a semana, achando que isso serve para a salvação. São Paulo deixa muito claro nessa segunda leitura, só Cristo basta. No momento em que eu fizer opção por Cristo, eu não preciso de mais nada, eu preciso de Cristo. Portanto, ele vem reafirmar a autossuficiência de Cristo. Não precisa mais nada, precisa de Cristo. E aí, Paulo vem dizer nessa segunda leitura que a união com Cristo, ela traz consequências para a minha vida no dia a dia. O homem e a mulher que faz opção só por Cristo, isso reflete na sua vida no dia a dia. Ele deixa para trás o homem velho, ele vai se revestindo desse homem novo, e esse homem novo, nascido em Cristo, é capaz de ser misericordioso, é capaz de viver a bondade, de viver a paciência, a mansidão. E esse homem novo, nascido de Cristo, quando vive tudo isso, aí reflete também
na sua vivência familiar, reflete na sua família. É por isso que Paulo recomenda nessa segunda leitura: mulheres, respeitem os seus maridos. Maridos, amem as vossas esposas. Aos filhos, ele pede obediência aos pais. E aos pais, pede que não sejam excessivamente severos com os filhos. E aí a gente precisa ficar pensando, o que é ser excessivamente severo com os filhos? Tem muita gente que pensa que não é impor limites, é deixar o filho fazer o que quer, a hora que quer. Não é isso que São Paulo está dizendo. Não tem coisa mais medonha nesse mundo quando a gente olha para uma criança que fica fazendo birra por qualquer coisa. Vai no shopping passear diante de uma loja de brinquedo para você ver as crianças se jogando no chão e fazendo birra e querendo aquilo que é o mais caro. Não é deixar de impor limites, é preciso impor limites. Senão vai criar pequenos monstrinhos. É preciso saber. Agora, quando nós estamos em Deus, nós sabemos como educar os nossos filhos. Quando nós não estamos, aí a televisão educa, porque a gente liga a televisão e deixa as crianças lá na frente. Porque enquanto está lá, não está me aborrecendo. Não é isso o modelo de educar. Assim não se constitui família. Assim se constitui homens e mulheres do mundo. A educação da televisão é excelente para quem não quer ter Cristo dentro de casa. É só ligar a televisão e deixar a criança 24 horas na frente da TV. Ela vai aprender todo tipo de besteira, menos aprender aquilo que é essencial para a sua caminhada com Cristo. Porque o mundo quer é isso mesmo, ele quer tirar Cristo do centro da nossa vida, porque ele sabe que quando Cristo assume o centro da nossa família, a nossa família vira uma família cristã. E família cristã diz não a essa série de enxurrada de coisas que vomitam dentro das nossas casas. Portanto, é preciso aprender a permitir que a Sagrada Família seja um modelo para a minha família, mas um modelo de fé, um modelo de obediência a Deus, um modelo de serviço a Deus. E aí a gente olha o nosso evangelho de hoje, que vem de novo nos apresentar uma catequese sobre Jesus e a sua missão, a missão que Deus confiou a Jesus. Mas, sobretudo, nos mostra o quadro de uma família exemplar, de uma família que tem como modelo o próprio Deus, a família de Nazaré. E nós podemos observar duas coisas importantes nesse evangelho que nós acabamos de ler. Primeiro, trata-se de uma família onde existe o amor verdadeiro, onde existe a solidariedade entre os seus membros. E segundo, é uma família que escuta Deus e segue cegamente a proposta de Deus. É uma família que obedece a Deus. É uma família que não discute com Deus. É uma família que não argumenta com Deus, mas é uma família que cumpre à risca os desígnios de Deus. Aliás, foi por cumprir à risca os desígnios de Deus que o menino Jesus foi salvo da fúria de Herodes. Maria estava na primeira semana depois do parto, e de repente vem a ordem para que eles fugissem para o Egito. Maria poderia muito bem ter dito: escuta, eu acabei de dar à luz, como é que eu vou fugir para o Egito montado num cavalo ou montado num jumento? Eu ainda estou com as dores do parto. Maria poderia muito bem ter dito isso, mas ela confiou em Deus, e isso fez com que o menino fosse salvo. Vocês lembram da história, quando Herodes ficou sabendo que Jesus tinha nascido? Ele queria adorar o menino, mas não sabia onde ele estava. Então, com medo de perder o seu trono, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Está na Bíblia, se nós pesquisarmos lá, nós vamos encontrar. E foi seguindo cegamente o projeto de Deus que Maria não questionou. Pegou o menino e José e foram embora.
E lá ficaram. Portanto, uma família que segue a vontade de Deus. Caros irmãos, nesse domingo, depois do Natal, nós somos convidados a colocar os nossos olhos diante do presépio. Mais precisamente, diante da estrebaria. E lá contemplarmos a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. E perceber a beleza de um Deus que entra na história humana como nós, através de uma família. Portanto, ao ter a sua família entre nós, Jesus está querendo nos dizer que família é um lugar sagrado. É na família que nós experimentamos, é na família que nós vivemos a primeira e fundamental experiência de amar e de ser amado. A família é o lugar onde todas as idades se encontram, onde todas as idades vivem a solidariedade, onde todas as idades se entendem. Portanto, família, ela é uma instituição divina. Foi Deus que criou. Por isso eu preciso permitir que Deus modele a minha família, de acordo com a sua vontade. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.